Olá, Fatos. Antônio Boco aqui. Há 66 milhões de anos, a Terra sofreu o impacto de um gigantesco asteroide. Uma grande bola de fogo de 200 mil metros de diâmetro varria do mapa tudo que encontrava em um raio de 2.000 quilômetros. Causou vendavais, tsunamis e o globo foi completamente bombardeado por fragmentos em chamas. Essa chuva de fogo incendiou o planeta Terra. As correntes de ar espalharam uma espessa nuvem de poeira que bloqueou a luz solar por um grande período, devastando quase toda a vegetação e matando de fome diversas espécies animais. Essa é apenas uma das hipóteses que tenta explicar a extinção dos dinossauros. Se essa catástrofe acontecesse hoje, o México, América Central e praticamente todos os Estados Unidos da América seriam totalmente destruídos. Mas e se esse episódio nunca tivesse acontecido? E se os dinossauros não tivessem sido extintos? É possível trazê-los de volta? São essas perguntas que muitos cientistas tentam responder. Ressurreição dos dinossauros. E se for verdade? Inúmeros cientistas acreditam que esse asteroide pode ter sido um fator decisivo para a extinção dos dinossauros. Entretanto, existem controvérsias nessa história. Alguns estudos investigam um suposto declínio gradual desses gigantes. Segundo o cientista Chris Venditti, os dinossauros teriam perdido, ao longo de milhares de anos, a capacidade de substituir espécies extintas por novas. A pesquisa de Chris e sua equipe chegou a resultados que levaram os pesquisadores a crer que o fim dos dinossauros seria inevitável. Imagine então, e se isso não tivesse acontecido? Como seria o mundo? Dinossauros nos zoológicos? Pelo parque? Nas matas e florestas? Nada disso. A realidade seria ainda mais assustadora. Se esses gigantes não tivessem sido extintos, você não estaria aí do outro lado da tela. Possivelmente, a humanidade não existiria. Segundo estudiosos, a extinção dos dinossauros deixou lacunas em certos nichos ecológicos e isso possibilitou a evolução de espécies mamíferas, por exemplo, incluindo nós. Mas existe algo ainda mais interessante nessa história. Se os dinos não tivessem entrado em extinção, é possível que muitas espécies teriam desaparecido e que outras teriam continuado a se adaptar e a evoluir. Muitos animais desapareceriam inevitavelmente, como o Tiranossauro Rex, por exemplo. Ao contrário do que se pensa, o T-Rex era lento e não era um caçador nato. Não passava de um carnívoro carniceiro que se alimentava de animais mortos. Ele havia chegado ao auge de sua evolução e possivelmente seria extinto. Mas outras espécies continuariam a caminhada da evolução. Existiriam animais marinhos, aves, seres terrestres e espécies incrivelmente racionais. Sim, espécies inteligentes. Na década de 80, uma teoria movimentou o mundo científico. O paleontólogo Dale Russell anunciou a hipótese da evolução de um dinossauro que se tornaria inteligente e racional. O Deinonychossauro, um bípede carnívoro com o cérebro em potencial evolução, poderia ter dado origem a um ser inteligente. Acredita? Já imaginou uma espécie racional evoluída dos dinossauros? E se a humanidade pudesse trazê-los de volta? Isso seria possível? Essa é outra pergunta bastante intrigante. O livro Como Construir um Dinossauro,
do autor Jack Horner, parte da ideia de que a ciência pode reconstruir um dinossauro através de alterações bioquímicas em nível molecular. Horner acredita que ovos de galinha podem cumprir este papel. Trata-se de uma forma de pensar o processo evolutivo. E, segundo ele, é só uma questão de tempo para que isso aconteça. Acreditando ser possível resgatar o DNA desses animais extintos, Horner aplicou os conhecimentos da engenharia reversa para desconstruir o DNA das aves, chegando em um ponto mais próximo geneticamente dos dinossauros. Para muitos cientistas, é sim provável a recriação de espécies extintas, mas para esse feito científico, será preciso catalogar o DNA desses gigantes. A primeira opção seria usar essa carga genética para os experimentos. Mas onde encontraríamos esse DNA? A alternativa mais próxima da nossa realidade é resgatar os traços genéticos de seus descendentes, os pássaros. Apesar dessas aves não possuírem características primitivas, elas são consideradas dinossauros vivos e possuem algumas características próximas dos seus ancestrais. O pé, com 3 dedos, e o fúrculo, aquele osso em forma de Y, são algumas dessas semelhanças. Além disso, se olharmos dentro do ovo de um pássaro embrião, veremos que no início de sua formação existe a presença de cauda e braços. Mas posteriormente, com a ação de genes específicos, essas características se alteram. Em outros estudos, Larson estuda a forma de impedir a ação desses genes no embrião das aves, impedindo que destruam características anatômicas dos seus ancestrais. Quando for possível localizar esses genes, eles poderão ser reativados. Nos primeiros estágios de desenvolvimento, o embrião de um pintinho desenvolverá traços parecidos com os dos dinossauros, como uma longa cauda, dentes e braços com garras de 3 dedos. É o que afirmou Horner. Assim, o truque para trazer os dinossauros de volta à Terra, como quem dá vida aos mortos, pode estar no entendimento desses genes. O livro Flying Dinosaurs, do autor John Pickrell, expõe a teoria do paleontólogo Hans Larsson. Ele também acredita que adicionando certas alavancas genéticas durante o desenvolvimento de um embrião de galinha, ele pode reproduzir a anatomia de um dinossauro. Uma equipe de pesquisa liderada pelo brasileiro João Francisco Botelho obteve sucesso em uma de suas experiências. Eles interferiram na formação embrionária de uma galinha, fazendo com que ela nascesse com perna típica de seus ancestrais. Um passo importante para esses estudos. A intenção da pesquisa é descobrir quais genes separaram as aves dos dinossauros. Caso isso aconteça, seria possível desligar os genes responsáveis por determinadas características. E assim, nasceria um dinossauro em pleno século XXI. Mas, quais riscos ou benefícios essa descoberta traria para a humanidade? Qual a sua opinião sobre o assunto? Seria uma boa trazer de volta à vida espécies que dominaram a Terra por 140 milhões de anos? Que interferência esse feito traria para a vida na Terra? Se representam um perigo ou não? O que sabemos é que a ciência se aproxima cada vez mais de respostas para a ressurreição desses seres. E se for verdade, este dia está próximo.